senhores, a mais um vídeo dos Três Elementos aqui na Caverna do Caruso. Continuamos em modo quarentena, isolamento social. Eu sou Fernando Caruso. Rafael Studart. Ulisses Matos. E hoje nós vamos falar do vírus da burrice. O que eu quero dizer com essa ideia de a gente falar sobre o vírus da burrice? Eu acho que eu tenho muita coisa para falar. Eu imagino que os nossos engasgada, colegas... né, Caruso? Tá com coisa engasgada aí. Sim, até porque a gente já sabe que tem mais gente morrendo de engasgo do que de coronavírus. Bem, a gente está falando muito sobre o Covid-19, que é um vírus que deixa todo mundo muito preocupado, porque ocupa todos os leitos do hospital e as pessoas que vão estar procurando tratamento mais urgente, ou até quem está querendo se tratar de coisas que não são relacionadas a isso, podem não conseguir vaga, e aí isso vai aumentar a mortalidade, blá, 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 blá. Quer dizer, é esquisito falar blá, blá, blá por uma coisa dessa. Mas... morre, blá, 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 blá. Aí depois, gente, yada. Eu me senti um empresário com uma fortuna de 2 bilhões agora. Bem... Bem justa a sua consideração. Obrigado, Ulisses. Mas tem uma coisa que me preocupa mais, que é um pouco posterior a isso tudo, e concomitante também, que é o tal do vírus da burrice. Eu estou falando, obviamente, metaforicamente, né, porque a gente sabe que, infelizmente, não existe um vírus. Se existisse um vírus, talvez tivesse tratamento, talvez tivesse vacina e tal, que as pessoas, e isso está ficando cada vez mais evidente, e eu queria levantar essa questão para a gente debater muito seriamente, porque, assim, as pessoas, já tem um tempo já, elas perderam a vergonha da burrice. Não existe mais aquela coisa tipo, será que o que eu vou falar está errado? Será que eu vou pagar um mico? Ninguém tem mais medo de pagar. Eu acho que com o advento das redes sociais, as pessoas se encontraram e elas têm um senso de pertencimento muito grande, que deixam elas protegidas e com uma autoestima lá em cima, para falar o que quiser, para encaminhar o que quiser para o grupo da família e que se foda, entendeu? E agora a gente está vendo uma coisa que até então, antes, era só uma questão razoavelmente ideológica, uma questão meio de postura ou de opinião política. Agora a gente está vendo um questionamento da realidade. A realidade está sendo colocada em xeque. E as pessoas estão muito tranquilamente questionando a realidade, e a gente está tendo que perder esse tempo debatendo. Ou a gente gasta um tempo até... Quer dizer, nem gasta um tempo, a gente ignora. A gente fala, tipo, isso aí nem adianta discutir e tal. E esses pensamentos vão ganhando força. Coisas do tipo terra plana, o anti-vacinação, o que a gente está vendo agora, que a gente achando que o vírus é uma mentirinha, que a gente tem que furar o isolamento, apesar da gente ter evidências do mundo inteiro discutindo isso e apresentando evidências, né, estudos e tal. A gente está vendo imagens, e aí vem alguém com um vídeo de um jornal que ninguém nunca viu, um jornal que não tem marca d'água, um jornal que não tem porra nenhuma, aí puxa uma matéria que está escrita no Word, sabe, e coloca lá, e aí tipo, tá vendo? Essa é a verdade. E eu queria saber dos meus colegas aqui presentes como é, porque eu não quero simplesmente debater essas questões, tipo, explanar essas questões. Eu quero pensar em resultado. Olha, é curioso você falar isso, porque em sala de aula, né? Para quem não sabe, eu sou professor também, e em sala de aula a gente tem o hábito sempre de estimular as perguntas dos alunos, por mais estúpidas que elas sejam. E agora vou responder qualquer pergunta que suas crianças possam ter sobre o monotrilho. Ele corre mais que o Flash. É claro. O super-homem pode vencer o Flash? Claro, por que não? Então, a questão é a seguinte, quando a gente está em sala de aula, a gente quer estimular ao máximo que não fique nenhuma lacuna de aprendizado. Então, o aluno, se ele não pergunta, se ele não tira dúvida sobre algo que ele não tem certeza, aquilo muitas vezes se perpetua e quando ele menos imagina, aquilo vira uma bola de neve, porque o aprendizado... Ele leva aquela burrice com ele para casa e aquilo pode virar um câncer que destrói um ser humano aproveitável. Exato. Esse exagerou um pouquinho.
Nunca falo. Mas ali eles perguntam, né, estudantes, eles não afirmam coisas, né? Exatamente. É porque eu nunca cheguei para os alunos e falei usando metáforas de câncer e tal, no meio mas assim, talvez por isso você seja um melhor professor que eu. não sei, eu tô falando assim, o que eu normalmente uso é a ideia do tijolo, né? Você tem várias camadas, para você construir uma parede, você tem várias camadas de tijolo, né? Vários andares de tijolo. Se você deixa de botar um tijolo numa camada inferior, a parede não se sustenta direito, né? E aí a sua casa inteira pode ruir como se ela tivesse com câncer. Exatamente. Tá. Então, no fim das contas, o grande problema é esse, mas foi o que o Ulisses falou. Se a gente levar em consideração que eles estão perguntando, é porque eles estão dispostos a sanar o que eles consideram que seja um problema. Então, a gente entra num negócio que eu estava até falando com vocês, que é o efeito Dunning-Kruger, que eu acho que a gente já comentou aqui outras vezes e que está cada vez mais na moda. Né? Quer dizer, está mais na moda falar sobre isso, as pessoas estão conhecendo... Eu não lembro. O que é o efeito Dunning-Kruger? É o seguinte, teve um caso há muito tempo atrás, eu não lembro se foi há 20 anos, eu não lembro exatamente quando foi, que um cara foi roubar um banco, assim, sabendo, as câmeras todas filmando ele e tal, e ele foi preso, e quando ele chegou na delegacia, ele falou, não entendi, eu usei suco de limão, e aí os caras falaram, suco de limão? Como assim? Eu usei suco de limão, dizia que funcionava e tal. Ele achava que fosse invisível para as câmeras por causa do suco de limão. E aí os pesquisadores, eu acho que 2 psicólogos, o Dunning e o Kruger, enfim, tipo Fred Krueger, né, Dunning-Kruger, esse outro Hanna-Barbera. Hã? Hanna-Barbera, né? Exatamente. Esses caras chegaram e começaram a estudar a estupidez humana, né, entender um pouco mais do que é a estupidez. E não é exatamente a estupidez, é porque a gente tem 4 estágios de conhecimento. E o primeiro deles é a ignorância inconsciente. Você é tão ignorante, você é tão burro, por assim dizer. É porque a burrice é algo mais... É uma doença mental, né? Então eu diria assim, você é tão ignorante que você ignora a própria ignorância que você tem sobre os assuntos. Então você sabe tão pouco que você não sabe que você não sabe nada. Entendeu? Eu não sei se fez sentido. Não é que nem Descartes, que sabia que nada sabia. Sócrates. Era Sócrates. Mas pode Desculpa, ser também. Esqueci que o Descartes quibou Sócrates. Não pode falar quibou, não. Obrigado, Ulisses. Pode falar quibou, não. Não pode ser processado. Eu gosto de falar que eu só sei que o Sócrates não sabe de nada. Mas, no fim das contas, a ideia é justamente essa. Os alunos, eles já estão numa outra etapa. Eles sabem o que eles não sabem. E isso é ótimo. Você não saber o que você não sabe permite que você abra as portas para o conhecimento entrar, entendeu? É assim que funciona a pesquisa. O cientista, pelo menos os bons cientistas, eles nunca estão satisfeitos com o que eles acabaram de descobrir. Porque qual é a ideia? Se você pesquisou, provou aqui, blá, 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 você tem que botar aquilo para os outros cientistas testarem também, para eles tentarem comprovar se está certo ou refutar. E se refutarem, cara, você vai ficar triste? Vai, porque você gastou tempo, você pesquisou, mas por outro lado, todo mundo ganha, porque é sinal de que deu mais um passinho. O Ulisses botou uma questão que você falou dos seus alunos e tal, mas que eles estão perguntando, eles não estão afirmando. E o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão afirmando, né? É onde eu queria chegar. Acho que quando chega no meu ramo agora, Caruso. Que é o seguinte, eu sou roteirista, né, de ficção e tudo mais. Jornalista. Eu não sou mais jornalista, eu gosto de falar isso. Eu não sou mais jornalista, eu trabalho mais com jornalismo, né? Mas eu trabalhei durante mais de 10 anos com jornalismo e eu fiz comunicação, né, comunicação social, blá, 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 blá. O que eu acho é o seguinte, o problema, para mim, é o idiota com certeza, né? É o burro com a... E essas pessoas sempre convicção. O burro com convicção. Sempre ouve essas pessoas, tá? Mas ela ficava ali, você ouvia ela falando merda, maluco, fica falando burro pra caralho. O problema é que hoje elas passaram a ter voz. A internet começou a dar voz para todo mundo. E as redes sociais começaram a amplificar essas vozes.
E as pessoas começam a falar, peraí, eu não estou sozinho nisso não, o maluco ali falou que esse negócio que eu sempre intuí é verdade, então peraí, vamos juntar. E aí começou, cara, para mim o problema, infelizmente, foi a autopublicação. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. A autopublicação ferrou, cara. Ela deu voz aos idiotas e a rede social piorou, que juntou os idiotas. Eliminou, voltando à tua profissão original, eliminou o editor. Eliminou o editor. Claro que sempre também teve, a gente tinha jornais também, filhos da puta, né? Tinham jornais tendenciosos, sensacionalistas, mas existia um senso geral ali que essas coisas não iam para outras esferas, né? O cara via, esse jornal aí, o jornal botou isso, jornais até, notícias populares, até faziam as notícias mentirosas na capa, mas tudo tinha uma pegadinha lá dentro, então você sabia que você não podia confiar na manchete, porque era uma sacanagem, tipo, cachorro faz mal à moça, você, como assim? Aí você ia ler, era um cachorro que mordeu a mulher. Então, assim, mas não era um jornal confiável, mas você também sabia da índole daquele jornal, sabia que era um sensacionalismo barato. Claro que não estou dizendo que toda a imprensa é verdadeira. Jornais também já publicaram muitas coisas falsas por jornalistas que publicaram simplesmente mentiras. Tive um colega que publicou entrevistas que não aconteceram. Que a pessoa ligou para lá depois, a atriz falou, vem cá, não dei uma entrevista para vocês que saiu hoje não. Descobriram um garoto novo lá, que queria aparecer no jornal, que queria subir, e começou a publicar umas coisas de entrevistas que ele não fez. Sacou? Então, assim, é claro que tem brecha para jornal, né, imprensa falar mentira. Claro que tem. Né? Mas, pelo menos, existe um senso geral sobre o que se podia falar de mentira ou de verdade. Mas o que eu queria chegar o que a gente faz em relação a isso? Eu quero proposta de vocês. Assim, o primeiro lugar, eu acho que as grandes... as cabeças das redes sociais, cabeça do Twitter, cabeça do Facebook, cabeça do Instagram, eu fico, assim, realmente pasmo de ainda não ter um movimento de banir perfil fake, banir robô completamente. Quando eu vou fazer qualquer coisa, se eu quiser votar no BBB, eu tenho que provar que eu não sou um robô. Eu tenho que apertar lá na figura que é uma banheira e quantas placas de trânsito. E, cara, como é que não tem um programa, uma coisa assim, e uma preocupação do Twitter de não eliminar a quantidade de perfil falso repercutindo isso aí? A mesma coisa no WhatsApp também. O estudo tem uma teoria que envolve dinheiro. O estudo é integrado, né? Integrado? Porque tem aquela noção tem os apocalípticos e integrados, né? Humberto Eco, que fala sobre algumas pessoas que veem que a mídia não vai ter jeito, tem essa merda, e tem esses são apocalípticos. Integrados são os caras que vão, veja bem, as coisas vão melhorar, não sei o quê. O estudante, uma vez conversando comigo, falou sobre isso. Ele acredita, né, estudante, numa parada que as tecnologias vão se ajustando, as pessoas vão se adequando ao uso correto das tecnologias, não é isso? Exato. Fala mais sobre isso, estudante. Obrigado. Tá bacana isso aqui. Hoje tá realmente um painel, virou um painel. Tô me sentindo um grande debate, quase. Só aquele otário lá que é esculachado pela Gabriela. O Coppola. Ele não existe mais, quer dizer... Lá da CNN. Ele existe, mas ela saiu do debate, ela vai ter um programa só. Vai ter um programa só pra ela. Uma garota imbecilzinha, esqueci o nome dele. Peraí. O Coppola, a gente tá falando Coppola. Não sei o que é Coppola. Isso. Fala merda demais, cara. Fala mentira deslavada, cara. Mas a questão agora só respondendo ao Ulisses no caso, quer dizer, tem duas coisas aí, né? Uma que eu acho que entra um pouco na causa, e aí é uma teoria totalmente minha, quer dizer, talvez outras pessoas já tenham falado isso, né? Mas é uma teoria que eu tenho que foi uma tríade aí. Primeiro, o boom dos reality shows no fim da década de 90, início dos anos 2000. Eu acho que eles criaram uma simpatia maior e uma aceitação melhor por figuras bizarras. As pessoas sempre gostaram de... E aí entendo que não tem... Eu não estou falando isso reafirmando um termo pejorativo, mas era como era chamado, o circo dos horrores e tal. As pessoas sempre gostaram. Um freak show. Só que quando você coloca numa NBC ou numa Globo para milhões de espectadores assistirem, você potencializa muito essa percepção. As pessoas querem ver um barraco, né? O normal é isso. O que dá audiência? É o barraco, é o absurdo, é o bizarro. Então, não à toa, Bolsonaro, já que estamos dando nomes aqui, né? E não tem por que fugir do nome,
a não ser que ele seja tipo Voldemort, Bolsonaro e afins começaram a pipocar em programas quando precisavam de audiência, assim como outras matérias jornalísticas precisavam de cliques ou de leitores. Por isso que eu falo, no fim, é tudo questão de grana, porque você precisa fazer a roda girar, você precisa dar audiência, você precisa vender anúncios. Mas peraí, num caso como o Twitter, onde é que mora a grana de você ter uma porrada de perfil falso mostrando mentira? Números. Audiência. Você precisa dizer, quando você solta para os investidores, porque toda essa nova geração de startups, porque a gente viu uma mudança de cenário, né? Hoje em dia, há 20 anos, mais ou menos, fala-se cada vez mais em startups. Era um termo que a gente não ouvia falar. Não era muito de nicho, isso quando muito. As pessoas já tinham, obviamente, ideias de startup, mas hoje em dia criou-se uma cadeia de construção de startup. Você tem o investidor anjo, você tem as aceleradoras, você tem tudo. Já está tudo com nome, sobrenome. Mas calma, resume isso aí. Aonde é que entra o dinheiro no Twitter nisso? Você precisa dar resultados para os investidores, porque startup já começa com prejuízo. A ideia é essa, ela só vai ganhar dinheiro lá na frente. Então, você precisa estar o tempo todo mostrando, olha só, a gente está com 3 milhões de usuários, 70 milhões de usuários. A gente precisa ter números, entendeu? Mesmo que e aí você reduzir os robôs no meio desses milhões de usuários faz com que o teu aplicativo tenha menos... Usuário significa dinheiro, então. Falso ou verdadeiro significa dinheiro. Isso aqui eu estou falando baseado em coisas que eu já li previamente, tá? Não estou tirando da cabeça isso. Mas, por outro lado, eu também não sou do mercado, eu não vivo essa realidade. Mas o que a gente vê é isso. Os caras precisam dar resultado, mostrar resultados. E mesmo que seja um número... Porque, teoricamente, seria uma grande fraude, um grande problema se eles tivessem criado os bots. Mas eles não fazerem nada com relação aos bots... Aí, o que tem de amigo beleza. Isso entra numa outra questão que eu acho que, enfim, a gente vai acabar... Não é uma opinião muito... É uma opinião bastante polêmica, mas acho que a gente vai acabar chegando nela em algum momento em que essas redes sociais, uma hora, precisam ser responsabilizadas como veículos de comunicação de massa, que nem, por exemplo, que nem televisão. A televisão tem regras. Você não pode mais ter, por exemplo, um anúncio de cerveja, a pessoa não pode beber a cerveja. Sei lá por quê, porque alguém criou essa legislação aí e tal, de que isso vai aumentar o consumo, vai induzir as pessoas a beberem e tal. Só que aí você tem perfis no Instagram, perfis em redes sociais, que tem números maiores do que de pequenos canais de televisão. Provavelmente, sei lá, jogando um nome aqui da minha cabeça, provavelmente a Bruna Marquezine talvez tenha mais audiência que o Canal Brasil. Sacou? No entanto, ela não tem que respeitar essas mesmas regras, essas mesmas leis que o Canal Brasil. Então, talvez tenha que começar a se pensar coisas de... ou você vai ter um teto, você vai ter, sei lá, chegou a 1 milhão de seguidores, acabou, você tem que fazer um outro perfil. Ou então, passou de 1 milhão, você vai ter que respeitar as mesmas regras que regem os meios de comunicação de massa, como rádio e TV, você vai ter que, enfim, respeitar... Não sei. Mas aonde eu quero chegar, que é mais ao rés do chão, mais aonde a gente habita, porque tudo isso a gente fica esperando uma solução que vem de cima, né? Não estou falando do Ulisses ou do Student, mas estou falando metaforicamente. A gente fica esperando o Mark Zuckerberg fazer uma parada, o dono do Twitter fazer uma parada, ou então os nossos governadores, o legislativo criar uma lei e tal. Agora eu quero ir para o campo de batalha, para rasteiro, para infantaria. No Twitter, cara, fizeram uma parada nos Estados Unidos que tinha um cara, eu esqueci, um cara que começou a mandar umas notícias muito falsas. Ele, inclusive, negava que houve um atentado, morreu uma galera. E aí as mães de algumas vítimas... eu li essa história. Inventou a história lá da Hillary, que pegava o pessoal no sótão de uma pizzaria. Cara, é muita história bizarra. E um cara, ele começou a ganhar muita notoriedade com essas notícias falsas, afirmando que estavam rolando. O Stuller, de repente, até lembra o nome do maluco ou do site dele. Que é um site que ficou conhecido. Mas
esse cara começou a fazer, começou a ter muita audiência no Twitter, o pessoal começou a falar, cara, o Twitter, como é que você deixa esse cara falar essas mentiras, não sei o quê? O Twitter ficou quieto, não falou nada. É que o pessoal fez, uma das mães, ela investigou lá, viu quais eram os 10 maiores anunciantes no Twitter, e começou a fazer uma campanha online de boicote a toda, não era nem boicote, porque boicote o pessoal fala que não vai, né? Começaram a bloquear, né? Fizeram uma campanha para bloquear esses perfis dentro do Twitter, perfis de anunciantes do Twitter. E aí, essa é uma métrica que o Twitter, né, que os anunciantes conseguem ver, tipo, olha só, a gente tá cheio, né? Tem muita gente bloqueando a gente, quer dizer, nem sei se eles têm essa métrica, mas existia a campanha dele, do feed deles não chegar às pessoas. E aí o Twitter pensou 2 vezes, e aí foi e baniu o perfil desse maluco que fazia muita notícia falsa mesmo. Eu li isso aí, eu vi uma galera tentando, tem um movimento tentando fazer isso aqui para bloquear. Estão tentando fazer no Brasil agora. Que o Malafaia coloca no... Exato. Malafaia coloca e perfis do Malafaia sejam desativados. Isso, eu acho que, se eu não me engano, o thumbnail é a Mafalda, eu acho, dizendo basta. Mas isso que você falou é um bom exemplo no movimento grande e tal, né, que pode fazer, mas assim, tô falando de coisas pequenas mesmo, tipo, denunciar bot, cara. Toda vez que eu entro num post, tipo, Gregório tem muito hater, Manuela Dávila, essa galera e tal, eu vejo que tem um comportamento ali de bot, eu vou lá e denuncio. Todo dia eu denuncio pelo menos uns... Eu não sou um bom exemplo, devo denunciar uns 30 por dia. Mas acho que se todo mundo denunciar uns 3 por dia, tipo, até numa conversa que não seja sua, denuncia, bloqueia e tal, já é alguma coisa. Uma outra parada que eu acho interessante, que é o seguinte... Eu denuncio notícia falsa. Quando a pessoa está falando alguma coisa errada, não sei o quê, eu denuncio. Perfeito. Aí porque eu acho que não tem notícia falsa ali, né? Aparece, aí eu ponho notícia ofensiva, coisa ofensiva, porque para mim tá ofendendo a realidade. Então, mas tá certo. E uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por que eu tô falando disso? E por que eu puxei isso lá desde o início? Porque eu acho importante falar disso. Porque eu acho que essa atitude tem que ser tratada como terrorismo. Claro que terrorismo é terrorismo, ok. Mas, assim, você coloca em xeque a vida das pessoas, o pensamento democrático, tudo. E a gente tem que ter uma postura que não pode simplesmente... tal daquele paradoxo do fascismo, que eu acho que o Stuart já tinha falado aqui também, né? A gente não pode simplesmente deixar... ele pensa diferente, e tal. Não, a gente tem que ter... Então, por exemplo, o WhatsApp já começou a fazer coisas do tipo, você não pode... se você recebe uma notícia encaminhada, você não pode encaminhar para uma porradinha, você pode encaminhar para uma pessoa só, já dá uma certa dificuldade, né? E eu acho que a gente, nos grupos, não pode mais se calar, não pode mais deixar isso passar batido. Vem alguém com uma dessas notícias falsas, que a gente sabe que é falsa, a gente tem que combater. E pra gente que às vezes é foda falar isso, porque a gente se sente meio sozinho, fala, caraca, eu vou no grupo da família, o grupo da família já me odeia, vou falar um negócio e tal. Eu acho que isso podia se organizar pequeno mesmo, para junta os seus 5 amigos aí, que você sabe que pensam parecido, que você confia e tal, e faz uma rede de segurança nesse sentido, assim, volta e meia eu faço isso com os estudantes, falo, vem cá, você tem algum link de algum cientista falando de tal parada? E aí ele vai lá e me manda. Você tem um grupo para desbaratinar essas informações falsas e prejudiciais, para você não deixar aquele teu tio falando impunemente. Tem que falar no grupo, falar, olha só, isso que o meu tio postou é mentira. Tem essa matéria aqui que comprova, tem essa outra matéria aqui que comprova. Se você não tem essas paradas, você não tem não tem essas ferramentas, não tem esses links e tal, você se juntar num grupo de uma galera que tenha para se ajudar, para falar, olha, meu tio agora está falando isso aqui de tal coisa, que argumentos eu uso e tal. Se fortalecer. Caruso, eu acho que tem um lance aí que a gente está misturando os assuntos agora, porque uma coisa é burrice, a outra é má intenção. Né? Uhum. A pessoa às vezes recebe uma parada, ela não é burra, ela sabe que aquilo ali não é verdade ou tal, e ela passa e já é ideologia, né? Já é uma malícia, é uma coisa malícia. E tem também as pessoas que passam a coisa adiante, que é uma burrice, até é uma burrice ingênua. Além disso, qualquer idiota poderia fazer. Por que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho que... Olha, Chaves, tá insinuando que eu sou um idiota? O que tem eu? E o Kiko? Cara, nem fala desse negócio porque
Os mitos da nossa infância. Eu não gosto nem de falar mais dessa palavra. As pessoas que ajudaram a construir a nossa infância caindo uma a uma, né? O Carlos. Não! Porque na época não tinha ainda o Chaves. Né? Chaves. Não, calma aí, rapidinho. Eu só falei o Kiko no sentido de o que eu tenho a ver com isso, mas parece que tem uma história envolvendo realmente o ator que interpretava o Kiko do Chaves. Ele deu um depoimento. O que ele fez? Fala aí. O Carlos Villagrán, que interpretava o Kiko no Chaves, ele falou que Covid-19 não existe, é uma invenção, que isso aí é coisa do Bill Gates, o Bill Gates é que quer ganhar dinheiro com isso, e as antenas de 5G que estão destruindo o mundo. Entrou nessa noia que também agora virou... O Bill Gates e as antenas de 5G são os maiores alvos de fake news. Eu estava olhando isso agora, pô. Maiores alvos de fake news. Estão queimando antenas, cara. Estão quebrando, as pessoas estão tão loucas. De certa forma, botando fogo. Realmente, aí não tem como a gente negar, né? É um ato de terrorismo, porque você está destruindo... Burrice. Não contavam com a minha burrice. Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, externó su punto de vista sobre el coronavirus y en exclusiva para Sale el Sol dio esta declaración. A mí me pareció un engaño lo que están haciendo, ¿no? Del COVID-19, que es un engaño. Meu ponto independente de ser burrice ou de ser mal intencionado, eu acho que o efeito tem que ser o mesmo. Acho que a gente tem que combater essas coisas, não pode mais deixar passar. Tá muito nocivo, tá muito perigoso. E aí, ok, vai encontrar uma cura pro coronavírus ou uma vacina, ou vai passar isso aí, beleza. Mas essa pandemia da mentira, da inverdade, da falsidade, vai continuar. E enquanto a gente não tem uma solução global, uma solução macro, que é tipo, os presidentes, os donos das redes sociais, ou o legislativo, vir com alguma coisa, cara, a gente tem que se posicionar, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que essa é uma coisinha pequenininha que a gente já pode fazer. Não deixar barato. Começar e eu falo isso, não falo para... porque também tem esse pensamento que preocupa um pouco as pessoas de ficar dando murro em ponta de faca. Falo, eu não vou convencer aquele meu tio, aquela minha tia, de que ele não pode fazer isso, não sei o quê. E você tem razão. Você não vai convencer, é realmente difícil. Você não vai mudar a cabeça de uma pessoa que pensa assim e que quer mandar essas mentiras, seja por ingenuidade ou seja por má fé, para as pessoas. Você não vai mudar a cabeça. Mas o que você vai mudar é a percepção das pessoas em volta. É quem pensa como você, mas está calado. É quem pensa como você, mas, cara, eu não vou falar nada e tal. Essa pessoa vai começar a falar, vai começar a se posicionar, e a gente vai ter uma frente diante desse verdadeiro exército da mentira que está tomando conta por aí. Esses terroristas da realidade que estão bombardeando a nossa percepção do que é... Não, nossa percepção é até errado colocar. Estão bombardeando o que é o pilar básico da realidade. Porra, vacina funciona, caralho. A Terra não é plana, cacete. O nazismo não é de esquerda, entendeu? A gente não pode deixar, a gente tem que realmente tratar isso como uns terroristas da realidade. Cara, e essa ditadura da burrice aí, ela até criou termos como a pós-verdade, né? Que é bizarro. Eu acho que no fim das contas é isso. Essa galera tá querendo espremer limão na cara e achar que tá invisível, entendeu? Resumidamente, eu acho que é isso. E a gente tem que tratar como um vírus mesmo, porque ele vai infectar quem está mais vulnerável, quem está com a imunidade baixa. E aí eu digo a imunidade educacional, a imunidade cultural, etc. Então, para você mudar isso a longo prazo, você tem que, da mesma maneira que para você não ter tantas pessoas doentes fisicamente, você tem que investir em saúde, para você não ter tantas pessoas doentes aqui, você tem que investir em educação, ciência, pesquisa. Então, sim, a longo prazo... Mas eu quero voltar na questão da urgência. Desculpa se eu estou soando aqui meio fanático, mas é porque isso realmente, caralho, mexe comigo. Enquanto isso não acontece, que eu concordo com você, eu acho que tem que acontecer, bicho, tem que tratar fake news que nem pedofilia. O filho da puta botou uma parada dessa, tem que ver, é mentira, não pode, e aí começar a encher o saco do administrador do grupo, falar, já é a terceira fake news que o tio Rogério coloca. A partir da quarta ele vai ser expulso.
Ele não vai poder mais. Vamos combinar um limite, entendeu? E aí talvez o cara comece a pensar, tipo, porra, eu já tenho 2 strikes. Vou causar o terceiro? Vou guardar. Vou guardar para ser uma fake news boa para eu jogar aqui e tal. Não vou com qualquer uma. Não vou botar o moleque com síndrome de Down pianista aí no grupo. Vou pensar um pouquinho, vou checar. E aí, quem sabe, a gente consegue mudar o comportamento mental das pessoas, cara. Cara, lá na Europa, eles têm um negócio com pirataria, né? Então, assim, se você acessa algum torrent ou algo pirata, etc., você recebe uma notificação. Quer dizer, isso varia de caso para caso, mas, enfim, você recebe uma notificação. Eventualmente, você pode receber uma multa e, posteriormente, você pode responder, né, criminalmente por aquilo. Só que amigo meu na Alemanha recebeu uma multa. Exato. Porra, aí! Vamos multar o tio Rogério, porra! Eu acho que existem várias soluções. É porque o que a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não ser como o Duterte fez lá nas Filipinas e tal, é assim, porque isso é uma arma que é uma faca que pode cortar para os dois lados, é uma faca de 2 gumes, porque pode ser usado por um governo autoritário também. Ou pode a Hungria está fazendo agora. Então assim, você pode chegar e falar, olha... Eu estou falando de grupo de WhatsApp de comportamento pessoal no grupo de família, não estou falando de uma imposição mas é porque eu acho que a gente pode ir para uma próxima etapa, entendeu? Eu acho que a gente pode pensar no sentido de, ok, você tem que passar a ter consciência do que você está fazendo, porque as pessoas, é um clique, é um encaminhar que a pessoa aperta. É um botãozinho. Depois que o WhatsApp, principalmente, permitiu botar só aquele botãozinho do lado, que antes você ainda tinha que clicar com o botão lá, esperar, selecionar, encaminhar. Não, agora é um botãozinho, pá, encaminhou. Então, assim, é muito... Você não sente o mal que você está fazendo. Eu acho que isso é o grande problema de muitas tecnologias. Você não sente que quando você retuita um xingamento para alguém no tweet, para você não é nada. É um clicar de botão, mas para a pessoa, multiplicado por 1000, retuitada, xingando aquela pessoa, tem um impacto. Você fala, caralho... Não, e outra, a gente às vezes não quer falar com a pessoa porque não quer se indispor. E aí nessa, da gente não se indispor, o que acontece? Tem gente furando quarentena, tem gente não tomando vacina. Sarampo voltou por causa do vírus da burrice. Porque as pessoas pararam de tomar vacina. Então, tá na hora da gente se indispor. Tá na hora da gente vir à frente. E eu acho que isso, eu entendo que assim, tem uma coisa que tem que vir de cima e que a gente tem que tomar cuidado e ver qual é a posição que se vai ter dos nossos governantes e da sociedade que a gente quer ter como a sociedade que a gente vai viver. Mas o que eu estou falando é aqui embaixo, aqui no chão, é aqui no celular, é o que você pode começar a fazer a partir de agora, entendeu? É essa mudança de hábito que começou a fazer com que a gente, por exemplo, combatesse mais firmemente racismo, homofobia, não deixasse passar determinados comportamentos que são criminalizados. Infelizmente, a burrice não é criminalizada e não vai ser tão cedo. Eu gostaria que existisse uma maneira de se criminalizar a burrice. Eu gostaria que se tivesse pelo menos teste de QI para ser presidente. Eu tenho que fazer um teste psicomotor para ser... Cuidado. Porque isso aí foi o que a Viviane Rook, naquela Years and Years, falou na televisão. E foi tem razão, eu retiro, já retirei. Mas eu acho que, porra, o mesmo teste que eu preciso fazer para dirigir o meu carro, eu acho que é útil que para dirigir um país você tem que fazer um teste também, tem que passar, a gente tem que torcer para os nossos líderes passarem. Um concurso público, você diz. Tem uma espécie de concurso. Cara, só um psicotécnico já dá conta, mano. Psicotécnico é uma boa, enfim. Mas enquanto isso não acontece... Bicho, vamos à luta no WhatsApp mesmo, nos grupos, não vamos deixar esses tios falarem merda por aí, não. Mas agora chegou a hora de você falar merda aqui na área de comentários, tá? De você conversar com a gente, de você se abrir. A gente tenta trocar uma ideia, ver se a gente consegue ajudar você nessa empreitada. E se você vê alguém falando besteira aqui na área de comentários, não deixa barato, não. Combate. Vamos combater a burrice.